Boa tarde, gente. Boa tarde. Que honra estar aqui. Obrigado. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Falar depois do Rony é bem difícil. Vou falar assim mesmo. Vocês ouviram falar de inovação institucional e ouviram falar também que eu vou falar muito de inovação tecnológica. Eu até vou falar, mas vocês talvez não tenham ouvido hoje, mas tenham ouvido em diversos momentos que, com o que está acontecendo com a inteligência artificial, as instituições estão bem complexas, a gente tem que resolver problemas difíceis e que, para isso acontecer, a gente tem que melhorar a capacidade das pessoas. Confere? Eu fico participando por eventos pelo Brasil todo, e essa frase, ela termina e termina aí. Precisamos mesmo melhorar pessoas. A inovação institucional não dá para ser feita sem pessoas, compras públicas boas não dá para ser feita sem pessoas. Eu ouvi no São Paulo Innovation Week semana passada que, aspas, o governo não toma decisões sem vieses. Que governo? O governo não toma decisão. Quem toma decisão são pessoas que representam e estão em cadeiras que podem representar o governo. Então, o que eu vou falar com vocês hoje, nos próximos minutos, é o seguinte. Como é que a gente objetifica, como é que a gente torna concreto, objetivo e pragmático o processo de melhora das pessoas que trabalham no setor público para resolver todos os problemas que todo mundo está citando aqui. Eu queria que vocês levantassem a mão, aliás, se quiser dar mais luz no auditório, eu agradeço. Quantos que estão aqui agora são agentes públicos, são servidores públicos? Levanta a mão. Pois bem, eu estou falando para vocês, esse papo é sobre nós. Veja que eu vou começar usando uma analogia que eu gosto muito. Eu vou lá para a China, porque a China está na moda agora. Tem uma lenda chinesa de um artesão que foi, a pedido de um rei, entregar uma peça quadrado perfeito, de cerâmica. À época, a cerâmica era um negócio bem caro, e daí o rei, naquela época da China, pediu que esse artesão fosse lá. E daí o artesão foi todo orgulhoso pela peça que fez. E, segundo essa lenda, acontece que, durante o processo de caminhada, esse artesão caiu com essa peça e quebrou essa peça em 7 partes. Quem acompanhava o artesão ficou mais desesperado que ele. O que você vai fazer agora? Bom, 3 alternativas. Eu posso avisar que eu quebrei a peça, voltar e fazer outra. Eu posso pegar as peças, colar sob a forma do quadrado, ou fazer o que a lenda chinesa disse que o artesão fez. Combinar essas peças de maneiras tais que o rei, ao invés de receber um quadrado, pudesse receber diversas formas, diferentes, na verdade milhares. Essa lenda do Tangram, ela faz muito sentido no nosso momento hoje, porque alguns dizem que o mundo é líquido, o presidente Temer diz que tudo muda rápido, e eu gosto de dizer que tudo quebra rápido. Você está com tudo pronto para resolver uma questão, e a hora que você vai entregar, eu vou até usar esse argumento aqui, embora o TCU não atrapalhe tanto assim, mas sai um acordo no TCU, e daí aquilo que estava quadrado tem 7 peças diferentes. E provavelmente você não vai conseguir quadrado de novo, você tem que fazer outro. Então o mundo é quebradiço. E a capacidade que nós, profissionais desse tempo, temos que ter, não é de evitar com que o quadrado quebre, é de combinar as novas peças da maneira que o momento exige. Esse é o ponto. E quem vai fazer isso somos nós. Durante esse papo eu vou falar muito sobre a minha pandemia. A minha pandemia foi traumática, quem conhece pessoalmente sabe disso. E na pandemia eu decidi fazer coisas bem interessantes. Por exemplo, aprender mandarim. Quem aqui sabe mandarim, levanta a mão. Já vai me perdoando por isso. Eu vou te pedir um autógrafo. Eu tentei aprender mandarim na pandemia online. Tá? E o que vocês estão vendo aí é uma foto do meu caderno de mandarim. Eu achei que muito interessante, porque quando eu fui aprender mandarim, eu pensei, cara, um dos maiores desejos de aprender mandarim é aprender a escrever os ideogramas e ler os ideogramas. Porque eu achava que era a parte mais difícil. Só que quando você começa a aprender mandarim, você vê que é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ouvir e falar. Eu demorei, tentando aprender mandarim, a imensa quantidade de 90 dias. Eu desisti naquele momento. E por quê? Porque o esforço para aprender aquilo na pandemia online não varia o benefício que eu tinha. Aliás, benefício bem complicado, porque se você for olhar pragmaticamente, se eu quiser falar mandarim, eu pego meu celular, pego um fone,
Vou na China e comunico em mandarim lá. Mas eu não queria aprender mandarim, eu queria saber ler esses bichinhos aqui. Mas não valia a pena o esforço e o benefício. Tem um monte de coisas que a gente faz na administração pública que pragmaticamente não vale o esforço e o benefício, mas a gente acaba fazendo porque está escrito em alguma norma que alguém um dia fez e que ninguém ainda revogou. Mas, por outro lado, tem situações em que o esforço e o benefício vale a pena. Está aqui a grandíssima Sagrada Família, que é uma das, enfim, das obras de arte que mais me emocionam. E esse ano faz 100 anos de nascimento do Gaudí, que foi quem projetou isso aqui. Isso aqui é só uma igreja. Por que uma igreja tem que demorar 100 anos para ser construída? Do ponto de vista pragmático, funcional, é só uma igreja. Mas do ponto de vista criativo, atenção, isso aqui é muito mais do que uma igreja. Faz sentido? Nesse caso, 100 anos valeram o benefício e o esforço. De um lado, um pragmatismo de alguém que estava doente na pandemia. Do outro, alguma coisa que só o humano tem, que é deixar um legado para além do tempo. Outro dia, me chamaram para um painel em Brasília, e o convite foi muito fofo, eu fui. Eles pediram que eu falasse em 10 minutos como o Estado pode atender a sociedade na era da IA. Que eu fosse breve, porque é uma pergunta simples. Vocês que me antecederam aqui, vocês ouviram, todo mundo falou da complexidade. O Rony acabou de dizer o seguinte, cara, o que acontece em Recife pode não acontecer no Rio Grande do Sul, beleza? E aí, quando eu fui falar sobre isso, eu falo, bom, beleza. É tudo diferente, a gente sabe disso. Mas o que existe em comum em todas as instituições públicas desse país? Aí eu fui nessa direção, sabe, Fábio? O que tem em comum? Eu consegui achar 3 coisas, vou ver se vocês concordam. Tem mais, mas essas 3 existem. Todo mundo quer mais eficiência, sim ou não? Sim ou não? Não, não quer. Não. Todo mundo quer mais efetividade, todo mundo quer fazer mais coisa. E todo mundo, atenção, precisa aumentar o grau de confiança que o seu serviço tem junto à sociedade. Vocês estão sentindo isso ou não? Todo mundo tem esse problema. Quer ver problemas que são similares? Todo mundo aqui não tem a quantidade de recursos que queria, sim ou não? Muito bem. Todo mundo aqui tem as dificuldades de entender os processos complexos da burocracia, sim ou não? Sim. Isso nos faz comum. Isso é o que a gente tem em comum. Mas a quantidade de versões diferentes do Estado, assim, é da casa do bilhão. Porque, veja, imagine você. Vamos parar em secretaria, né? Cada secretaria de Estado, que tem um conjunto de pessoas trabalhando nelas, trabalham para atender um conjunto de pessoas que são cidadãos, que trabalham para atender também um grupo de interesse. Se você combinar todas essas variáveis, você está diante de bilhões de possibilidades. E quando você está diante de bilhões de possibilidades, você está diante de um problema complexo. É muito complexo trabalhar na administração pública, porque é muito complexo, atenção, definir o problema que se precisa resolver naquele instante. E mais, esse problema vai mudando com o passar do tempo, confere? Então, veja, nós, agentes públicos, temos que lidar diariamente com essa complexidade. E eu gosto de colocar isso aqui para a gente também ficar um pouco mais confortável. Quem diz que é simples combinar desejos de 200 milhões de pessoas, competências de um grupo muito heterogêneo, que quem trabalha com o Estado também é heterogêneo, e os grupos de interesse? É muito difícil. A grande vantagem de tudo isso é que nós, seres humanos, só evoluímos quando damos conta da complexidade. A real fronteira da evolução humana é tratar a complexidade. E a inteligência artificial, como várias outras coisas, é uma tecnologia que, atenção, resolve complexidades. Mas o problema é que, como toda tecnologia que resolve complexidades, o que ela faz logo em seguida? Cria novas complexidades. A gente está trocando a complexidade pela outra. Quer ver uma coisa complexa? Na verdade, das mais complexas que a gente conhece? O ser humano, o corpo humano. Veja, eu não sou da área de biológicas, talvez tenham médicos aqui, vocês já vão me perdoando. Aliás, essa fala tem muito a ver com isso. Nós somos seres absolutamente complexos. Zilhões de conexões, trilhões né? Por exemplo, eu devo ter subido aqui há uns 5 minutos, na verdade um pouco mais. Eu já sou um cara biologicamente diferente do que quando eu subi, confere? Somos todos assim. Então, diante da complexidade, a gente busca ferramentas para nos ajudar a resolver, mas coragem para tratar as novas que advêm delas. Vê se vocês concordam comigo com essas tendências aqui para 2026, quando a gente fala de tecnologia. Você não precisa ser especialista nisso. Primeiro, times híbridos. Você já ouviu falar ou conhece
alguma instituição da administração pública que já tem gente e máquina trabalhando coletivamente para resolver uma questão? Híbrido, junto, essa é uma tendência. Segundo, sistemas autônomos que antecipam decisões. Se a gente quisesse hoje fazer um sistema baseado em IA ou em qualquer coisa, que decida um cidadão ou uma cidadã para receber um benefício, a gente conseguiria. Já existe, na verdade, há muitos anos. E esses sistemas autônomos que antecipam decisões vão aparecer mais, na minha percepção. Por quê? Porque esses sistemas diminuem complexidade. A complexidade de não ter gente, a complexidade de não ter tempo, a complexidade de ter baixa produtividade. Só que a gente troca essa complexidade por outra, que a gente vai falar daqui a pouco. Terceiro, estamos tempo de eleição, né? Guerras a realidades sintéticas. Você não consegue acreditar naquilo que vê, porque aquilo que vê não necessariamente foi o que aconteceu no mundo real. Isso não é uma tendência de hoje, mas é uma tendência que este ano, na minha visão, vai mostrar a cara. A segunda tendência mais importante, dados como estrutura crítica. As informações que a gente sabe sobre o nosso trabalho é um insumo para ter as soluções que a gente precisa para o nosso próprio trabalho. Essa é a grande verdade. E, por último, vem um ponto aqui bem essencial, que é o que eu chamo de personalização radical. Todos nós que estamos aqui, gostamos de sermos tratados como únicos. Seja quando estão ligando para a gente do banco, seja quando a gente está interagindo com a rede social, quando a gente rola o feed e vê, putz, esse é o vídeo, exatamente o vídeo que eu queria ver. Seja quando a gente está usando uma ferramenta de streaming. Será que está longe o dia de um cidadão de que geração, não sei, talvez a Z, de querer interagir com o Estado de maneira individual, personalizada? O Estado tem que saber quem eu sou, tem que saber o que eu pago, tem que saber o que eu não pago, tem que saber o meu histórico. Será que isso é possível? Essas são tendências que eu acho que vão acreditar, num momento em que a gente está passando por uma transição bem importante. Antes da popularização da IA, daqui a pouco eu faço uma pergunta para vocês, nós humanos executávamos tarefas e agora executávamos tarefas e decidíamos com as uso de máquina. Agora o que a gente está fazendo é máquinas executando tarefas de maneira independente e decidindo com a ajuda de humanos. Veja, de novo, é porque eu estou aqui e não consigo ver vocês, estou um pouco cego também. Quantos de vocês usam inteligência artificial corriqueiramente no trabalho? Levanta a mão, deixa eu chegar para frente aqui. Só? Não precisa ter medo, não. Se eu fizesse essa pergunta 2 anos antes de hoje, bem provavelmente a gente não teria essa resposta. E por que você está usando? Atenção, isso aqui é muito importante. Esse estudo do MIT consegue medir, para alguns casos, que a IA nos tornou 10 vezes mais produtivos. Quem usa isso para valer e usa bem, é produtivo. Só que o mesmo estudo diz o seguinte, que nesse meio tempo, nenhuma organização se tornou 10 vezes mais valiosa. Um auditor 10 vezes mais produtivo entrega 10 vezes mais auditoria? A resposta é não. Então, o que adianta ser 10 vezes mais produtivo? Não, eu vou ficar mais tempo à toa. Isso pode ser uma boa resposta. Essa, inclusive, é uma boa resposta. Mas é uma resposta a partir da qual a gente precisa trabalhar. A conclusão é que indivíduos produtivos, atenção, por si só, não formam organizações produtivas. Indivíduos convencidos por si só, sem liderança, não formam organizações convencidas. Se a gente explorar isso do ponto de vista tecnológico, isso aqui é um paradoxo, mas é um paradoxo muito real. O que eu vejo lá fora, não é só com IA, com todas as tecnologias emergentes, é que isso pode melhorar a vida de quem usa, mas não necessariamente melhora o desempenho da instituição em que ele trabalha. E talvez aqui seja um ponto a trabalhar. Aqui no meu prólogo eu continuo, que as ferramentas de inteligência artificial têm sim melhorado as respostas, mas no ambiente público, somente esses 2 fatores, liderança e governança, vão conseguir melhorar as perguntas. Eu estava falando com o Rony ali, tá? No fundo, não é sobre o que a IA responde, e sim sobre o que o humano pergunta. E o que a gente pergunta muitas vezes não é exatamente aquilo que deveríamos. Por exemplo, se eu atuo onde atuo numa unidade de controle externo, eu tenho muitos auditores muito competentes para fazer as melhores fiscalizações do mundo. Mas nós não somos tão competentes assim em escolher que fiscalização escolher em que momento. Porque é aqui que faz a diferença. Se eu não escolher a melhor fiscalização, eu vou fazer a melhor delas do ponto de vista técnico, mas sem que necessariamente ela teria que ser feita naquele momento. O que é um problema, em essência.
Para fechar um pouco dessa ideia inicial, antes que eu passar para os 7 princípios, eu quero ver se vocês, na verdade eu vou tentar sentir, porque eu não estou enxergando aqui, se isso aqui faz parte da vida de vocês. Já falei para vocês que nós somos seres complexos, eu sou da área de exatas, mas eu tentei objetificar, eu tentei tornar mais pragmático com a análise de como o humano funciona. E para fazer esse estudo eu achei esse texto aqui, que eu concordo 100%, e eu não sei se vocês também estão assim. Nosso software biológico, por diversas razões no tempo de hoje, está nos tornando mais ansioso, sim ou não? Sim, beleza. Mais solitário, sim ou não? Vocês têm milhares de pessoas nas redes sociais e você não consegue chamar alguém para tomar um chopp quinta de noite. Síndrome do impostor, sim ou não? Cara, o que vai acontecer? Eu não sei nada, porque tudo que eu estudei 30 anos para fazer, quando eu pergunto para a IA, a resposta dela, atenção, parece ser melhor do que a que eu estou dando. Quis de propósito. O que vai sobrar para mim e para o meu filho? Sim ou não? Sim, e por último, o mais importante, exaustão cognitiva. Eu acho que o presidente Temer também falou isso aqui. A quantidade de informação que a gente recebe todos os dias é um negócio absurdo. E essa exaustão cognitiva faz com que nós fiquemos cansados. E o cansaço, Rony, não faz com que as pessoas saiam para inovar porque é bonito. O cansaço faz com que as pessoas fiquem quietas no lugar dela, esperando que o pior passe. Se o pior é o tempo todo, o pior não vai passar. Se o pior não vai passar, ninguém vai inovar. E o riso agora já é desespero. Por isso que, essa hora é a hora que vocês tiram a foto, tá? Essa é a figurinha que eu mais uso, porque eu trabalho mesmo com IA, né? E essa figurinha eu trabalho com IA, inovação, insônia e ansiedade. As duas coisas com as quais eu trabalho o tempo todo o tempo. Depois vocês tiram. Tá bom, vamos atender o pessoal. Aí. Legal, né? Pois bem, gente, tudo isso é para falar para vocês que na minha carreira de algum tempo na administração pública, lidando com tecnologias emergentes o tempo todo, o meu primo Vaz está aqui, o Fábio sabe disso, eu não conheço nenhum projeto que tenha dado certo por conta da tecnologia. Eu conheço vários projetos que deram certo por conta do grupo de pessoas que estavam junto lá. E eu tentei, mais uma vez, tornar pragmático isso aqui. Para mim, e isso é uma coisa que, na verdade, só para mim, né, dos estudos que eu fiz, desse papo que vai acabar virando um livro, é que nós temos algumas dimensões humanas, né? Todos temos. Mas o que eu quero trazer para você é que são 3. Todo ser humano, em especial os meninos mais novos, né? Os meus filhos, por exemplo, são crianças, eles têm uma dimensão criativa muito forte. Gostar de liberdade, imaginação, felicidade. Esse é o tipo de coisa que a gente vai perdendo com o passar do tempo, mas é uma coisa que o nosso DNA também carrega. A segunda dimensão, né? O pragmatismo, cara. A gente está aqui também para entregar resultado público, mas está preocupado com a carreira, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a sustentação da família, etc. E terceiro, e aí eu estou diante de líderes aqui, eu tenho certeza absoluta, que também estão preocupadas com saber, líder aqui no ponto de vista de lidar com os problemas, lidar com a prefeitura, lidar com as equipes, lidar com as estações. E aqui a gente busca, em alguma medida, um pouco de ética, um pouco de autoria e um pouco de saúde. O líder, antes de mais nada, é um ser preocupado com a saúde dele próprio, senão não vai conseguir fazer nada. Dadas essas 3 coisas, eu tentei conectá-las também com algo que é muito famoso, japonês, muitos de vocês conhecem, que é o Ikigai. Na verdade, é uma tentativa de mapear a felicidade do sujeito trabalhando. É bem simples a ideia disso aqui, mas acho que vale a pena ressaltar. Tentar combinar o que você gosta de fazer, o que o mundo precisa, o que pagam para te fazer e o que você é bom, faz com que você fique mais feliz. Ponto. E se você fica mais feliz, você tende a produzir mais. É bem simples a teoria aqui, não é isso? É muito difícil ter isso aqui, né? Por exemplo, o professor Rony tem isso aqui. Você consegue ver na fala dele, um apaixonado por isso. Por isso, eu decidi, como um cara de exatas que sou, qualificar todo esse comportamento, e eu pensei, cara, não é possível, tem que ter alguma lógica de funcionamento do ser humano para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, fazer as pessoas terem mais coragem, fazer as pessoas terem mais intenção para fazer as coisas, e aí eu fui atrás e fui sabendo que daquela engenharia de software biológico existem 4 neurotransmissores que são batata, que são importantes, tá? De novo,
Com todo perdão aqui, eu não vou aprofundar nada disso, mas a minha tentativa enquanto gestor é deixar as pessoas felizes, porque pessoas felizes fazem mais coisas legais. Dopamina, neurotransmissor da busca. Nenhum desses neurotransmissores tem que ser ou para mais ou para menos, porque senão dá pau. Por exemplo, você que é viciado em Instagram é viciado em dopamina. Por quê? Porque você fica rodando o feed do Instagram, a grande questão é, o próximo vídeo vai ser mais legal, o próximo vídeo vai ser mais legal, o próximo vídeo vai ser... E você fica igual um ratinho, isso aqui. Dopamina é o da busca. Ocitocina é o do vínculo, é aquele mãe e filho, ser humano, né? Que também acontece com alguns times. Serotonina, o que nós, agentes públicos, mais gostamos. Aquele que traz a noção da estabilidade. Pô, eu estou protegido. Aqui eu estou entre os meus. E, por último, a endorfina. Quem corre aqui? Correr de praticar corrida. Não é possível que só você. Ó, estão levantando. Você corre também, Rony? Eu comecei a correr, adivinha, na pandemia. Comprei uma esteira, pus na minha sacada e corria. E por que eu comecei a correr na pandemia, me diga? Porque eu tive medo de morrer. Não tinha outra razão pela qual. Eu estava muito sedentário, medo de morrer. Eu comecei a correr. E nunca mais eu larguei a corrida. Ainda corro, né? Correr é bom, sim ou não? Correr, gente. Correr é muito ruim, para quem ainda não correu. A questão é que quando você para de correr, acontece uma coisa no seu corpo, que é essa endorfina aqui, que te faz você querer sofrer tudo aquilo que você sofreu. Essa é a verdade. Como é que a gente consegue equilibrar isso no trabalho? Essa é a pergunta dos milhões. E, por fim, para acabar essa primeira parte que insere os 7 princípios que eu exercito, e que eu sugiro que você exercite, e que tem muito a ver com a IA, tem essa verdade aqui. Nós daqui a pouco vai ter convocação, né? Nós, seres humanos, precisamos de competidores. Eu vim aqui, nesse momento vocês já estão mais íntimos, a gente vai falar algumas verdades. Nós, seres humanos, precisamos de competidores. Essa é uma foto... Não, peraí. Não se manifestem. Essa é uma foto, na verdade é um vídeo lá de Brasília. Vocês sabem, né? Eu estava lá também e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vai no estádio frequentemente, vai no estádio para ver jogo, sim ou não? Eu não vou para estádio para ver jogo. Porque se eu quisesse só ver o jogo, eu ficava em casa. Eu vou no estádio porque lá, aqueles neurotransmissores que vêm do sangue, eles aparecem gratuitamente no meu corpo. Então, eu saio de lá ou feliz, ou triste, ou... Você não consegue comprar isso na farmácia. Por isso que eu vou no estádio. Porque se eu conseguisse comprar, talvez eu ficasse lá. Nós precisamos de competidores. Graças ao bom Deus, eu nasci corintiano. Mas... Obrigado. Mas eu reconheço que eu preciso do time que precisa do Mundial. Porque isso é uma coisa que a gente precisa. Eu reconheço isso. E eu também reconheço que dos outros eu não preciso tanto assim não, viu, Vaz? O ponto é que teoria dos jogos é uma coisa que nós não estudamos tanto, mas todo mundo deveria estudar. A teoria dos jogos é básica para quem está lidando em qualquer ambiente humano, porque nós somos competidores. Numa licitação, e é muito bom ver todas as licitações que são feitas, nenhuma decisão determina nada sozinha. E você precisa saber, enquanto jogador, que isso acontece. Você, como líder público, precisa considerar o que o outro pode fazer, porque dependendo do que o outro pode fazer, nada do que você cria vai fazer sentido. Você também precisa saber que o resultado depende não somente da sua escolha, mas da combinação de um monte de outras. De modo que todo líder que acha que vai resolver um problema complexo com uma solução muito simples como editar uma norma, talvez não pensou que essa racionalidade não para em pé. Eu não vou falar profundamente sobre isso, mas as pessoas aqui nesse palco falaram sobre um monte de situações, seja em licitação, seja em inovação, seja em conta pública de inovação, que na verdade a gente está diante do dilema do prisioneiro o tempo todo. Você finge que o outro não tá vendo o outro fazendo, o outro finge que... Não pode ser assim. Se, por exemplo, tem alguém usando a IA de maneira escondida, ele vai esconder mais porque acha que o chefe dele, se descobrir, vai brigar com ele.
Mas o chefe dele já sabe, então ele finge que não sabe para tentar pegar ele um dia no pulo. E assim, essa hora não é de rir não, gente, essa hora é sério. Porque isso acontece com praticamente tudo que a gente faz no serviço público. Sim ou não, gente? Existe aqui questões associadas a jogos. E o maior obstáculo à colaboração, eu vou falar uma coisa aqui bem certa, tá? É a incerteza sobre a intenção do outro. É isso aqui que pega. Se você tivesse certeza que a intenção dele é tal, se você tivesse um mercado em que todas as intenções estivessem claras, não teria problema. Se você tivesse um mercado em que isso acontecesse, então esse é o ponto que a gente tem que resolver. Wesley, o que isso tem a ver com a IA? Tudo a ver com a inteligência artificial. Qual é a intenção de uma instituição em colocar uma inteligência artificial em prática? Eu preciso ter clareza disso. É aumentar a produtividade? É diminuir o número de pessoas? O que é isso? São 7 coisas que, se der tempo, se Deus quiser, que eu estou aqui em cima com o tempo meio assim, eu julgo que seria importante fazer. Mas eu não posso deixar de falar desse pessoal que está aí. Que é a minha família que está aí. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aí? Eu, com meu filho, Gustavo, está aqui, e Carol, minha filha, e Andréia, minha esposa, beleza? E nós estamos com aquela Ctrl+C, Ctrl+V. O Gustavo é meu filho, Carol, filha da Andréia, e não falamos mais isso. E é assim, pai é quem cria. Modinha, ano passado, tira foto, gera imagem com IA, lembra disso? Antes do Morango do Amor, bem antes. Gente, vocês estão rindo? Eu fiz um exercício, eu fiz um experimento. O experimento foi gerar isso aqui usando alguns estilos. Estilo Leonardo da Vinci. Perguntei para o meu filho, Gustavo, o que você achou? Pá, achei irado isso aqui. Minha filha, que horror, pai. Eu achei muito ruim, né? E a Andréia detestou também. Nossa, não esperava essa reação, você. A coisa vai piorar. Engraçado. O que eu sei dessa imagem é que a tendência é que naquela época os caras pintavam alguém era mais bonita. A Mona Lisa era mais bonita, certeza, Rony. Estilo Pixar. Gustavo, pai, isso aqui ficou irado ao meu tênis vermelho. A Andréia, pô, essa aqui eu até gostei. A Carol, acho que foi a única vez, não, ela fez isso 3 vezes no ano passado, essa foi a única vez. Ela disse assim, pai, eu até gostei. Porque ela é adolescente, então ela tem esse negócio. O que eu achei? Beleza. Não estou de... Eu vou chegar lá. Rodamos de outro jeito. Achei melhor. Não tem cabelo branco, a André achou a melhor de todas. O Gustavo achou muito irado. E a Carol disse para mim, pai, se algum dia você mostrar essa foto em público, eu nunca mais falo com você. Porque tá com a orelhinha de abano que ela não tem, tá vendo? Ela anotou isso aqui. Maurício Souza. Maurício Souza é o seguinte. Maurício Souza pintava pessoas com 6 anos ou com 60. Não tem... Você consegue ver isso nitidamente. Só tem esses... Mas veja, vocês estão rindo, não é meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Essa próxima imagem foi a que eu mais gostei. Presta atenção. É isso aí que eu preciso. Essa foi a que eu mais gostei. É a que mais parece ou não? Muito bem. Por que eu mais gostei? Não parece, mas alguma coisa... Aliás, senti isso até agora de novo. Alguma coisa, quando eu vejo a imagem, eu falo, pô, que legal essa imagem, velho. Aí, sabe aquelas dopamina, aqueles negócios? Deve fazer alguma coisa e fazer, pô, isso aqui é legal. E quando eu vejo isso e acho legal, eu estou mais perto de fazer outras coisas do que quando eu vejo aquela que eu parecia o cheque, aquela segunda lá. Faz sentido? Atenção. Atenção. Toda essa brincadeira é para dizer para vocês que não existe decisão racional sem entender as preferências humanas. É racional usar o modelo tal de contratação? Depende. É racional usar essa versão de inteligência artificial porque vai mudar tal coisa? Depende. É racional para quem? É racional para quem? É sobre isso que tudo se baseia quando a gente pensa na liderança pragmática criativa.
7 coisas que eu faço, e eu vou falar em velocidade 3.5 do WhatsApp aqui, que eu faço há muito tempo, para tentar equilibrar aqueles neurotransmissores em um time, para que nem todo mundo tenha que concordar com todo mundo, mas que todo mundo seja racionalmente valorizado por aquilo que pensa e acredita, até que ele mude de ideia. Muito bem. Lao Tzu, fundador do taoísmo, dizia o seguinte: o melhor líder é aquele cuja existência mal percebida pelo povo. Vamos combinar entre nós que na administração pública existem muitos líderes que o objetivo é ser muito percebido por muita gente. E isso faz com que as pessoas tenham reações que não necessariamente são as melhores. Primeiro princípio, permanência voluntária. A permanência voluntária diz o seguinte: criar condições, fazer com que as pessoas que trabalham com você estejam lá porque queiram trabalhar com você. Mas isso é muito simples. Não, mas não é tão simples assim. Levante a mão ou dá um grito, faz alguma coisa. Quantos de vocês conhecem alguém que é muito bom e por causa disso não pode sair do lugar onde trabalha? E quantos de vocês conhecem essas pessoas que já pediram para sair do lugar onde trabalha, mas não podem sair porque são muito bons? E o que você acha, como é que você acha que essa pessoa está do ponto de vista do incentivo, do ponto de vista da felicidade? A dopamina dele está lá no céu, porque ele tenta buscar alternativas, e todas as outras coisas no nível mais baixo possível. Essa pessoa está, com outras, infeliz. E aí, de maneira muito objetiva, eu não consigo entender uma pessoa infeliz neste nível que está entregando aquilo que a gente precisa entregar: confiança, efetividade. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Então fala. Bom, a ideia é que se a gente vira e fala assim, ó, você só vai trabalhar comigo se você quiser. Veja, é muito simples o que eu estou dizendo para vocês, tá? É simples mesmo. Isso faz com que a pessoa não queira sair. Porque na prática ela pensa: opa, é melhor ficar aqui porque o dia que eu quiser eu saio. O que é um negócio natural de pensar. Muito bem. Segundo, bem rapidamente, que eu estou aqui correndo. A autonomia responsável. Quem aqui de vocês conhece ou já trabalhou em algum lugar em que o chefe simplesmente controla tudo, do tudo, do tudo, do tudo? O chamado microgestor. Tem alguém aqui, gente? É você que é microgestor? Não, você conhece alguém. Não façam isso. Veja, dá liberdade para a pessoa gerenciar o seu próprio trabalho. É assim, ó, funciona assim. Você contratou um craque de futebol. O cara gosta de jogar na frente. Aí você fala: eu mando em você, você vai jogar atrás. Por quê? Porque eu quero. Esse cara vai ficar lá muito tempo? Não vai. Esse cara vai entregar o desempenho? Não vai. Volto a dizer, isso que eu estou dizendo aqui é parte da experiência empírica e de muitos estudos para dizer o seguinte, que quando você tem profissionais de alto desempenho, eles têm que ter autonomia suficiente para exercitar o alto desempenho. Mas não é autonomia total nem anárquica, é autonomia necessária para exercitar o alto desempenho. Portanto, se você está preocupado em fazer uma contratação pública de solução inovadora, você tem que pegar o seu melhor cara, o seu cara que está no melhor momento e dar autonomia para ele. E se ele quiser sair no mesmo dia, também ele pode. Quando você microcontrola, você deixa as pessoas doentes. Sim ou não? Sim, é só você pensar se você gostaria de ficar nessa onda. E o que a gente sabe é que quando a gente exercita de maneira intencional essa autonomia, o perfil bioquímico do sujeito muda, logo ele trabalha melhor, logo ele toma decisões em nome da organização do Estado que ele não tomaria se ele tivesse com medo, angustiado, etc, etc. Terceiro princípio, transparência construtiva. Você já teve uma pessoa, um chefe que virou para você e falou assim: olha, não se preocupa não, esse negócio da IA não vai dar em nada. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E aí você olha para a pessoa e fala: cara, nem ele está acreditando no que ele está dizendo. E eu não sei exatamente por que no setor público algumas pessoas dizem assim: não, tem coisas que é bom as pessoas não saberem. Como assim? Uma das coisas que eu faço é a transparência construtiva completa. É simplesmente falar tudo que sabe. Olha, não sei o que vai dar. Olha, não sei o que vai acontecer. Olha, tal coisa tende a ser assim. E por que a gente faz isso? Porque a honestidade é o melhor remédio para o cinismo. E como vocês estão dizendo que o problema é confiança, como é que você vai confiar em alguém que você sabe que está escondendo alguma coisa de você? Então, eu falo honestamente. A honestidade completa. Terceira coisa, isso você pode fazer agora, não precisa ser amanhã nem depois. Tá?
Honestidade, inclusive, sobre o impacto da IA na vida das pessoas, tá? Por exemplo, tem esses estudos aqui do MIT que dizem uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui. Executivos afirmam que a cultura de segurança psicológica aumenta o sucesso das iniciativas, o que é óbvio. Se o cara está com segurança psicológica, ele está com ocitocina, ele está com serotonina, ele está confortável para tomar decisões de risco. Se tem uma pessoa que não está confortável para tomar decisão de risco porque não se sente protegida, com todo respeito, a gente pode falar aqui durante dias, porque a decisão quem vai tomar é ele, não é quem está falando aqui durante dias. Não é verdade, gente? É uma percepção individual, própria de cada um. Muito bem. Vou passar para a segunda parte dos processos, citando Confúcio, lá da China. Confúcio diz o seguinte, que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E Confúcio, eu não sei se vocês sabem, era servidor público. Sim, largou a carreira aos 30 anos. Ficou bravo... Vocês vão pesquisar a vida dele, que eu estou falando brincadeira, não. Largou a carreira aos 30 anos, porque recebeu ele trabalhava para o governador de um estado lá, e o sujeito fez uma coisa que ele não concordou, ele largou, não quis saber. O Confúcio é o exemplo do pragmatismo, porque ele pensava que o ser humano deveria conseguir se comportar segundo uma norma construída por todos. Eu mal sabia ele que não é bem assim, mas assim, ele tentou defender a ideia da moral com base na norma coletiva, né? Isso é Confúcio. E eu trago Confúcio aqui para falar de 3 princípios que são táticos, eu chamo de táticos. O primeiro princípio, projeto de alto impacto e de curto prazo. Me disseram isso aqui em cima hoje. Não adianta a gente ter projetos longos de 2 anos, 3 anos, se não tiver vitórias de tempos em tempos. Tem que colecionar as vitórias, sim ou não, gente? Tem que fazer as coisas acontecerem. O teatro da inovação, eu queria muito que o Fácio está aqui, porque ele é o cara que sabe tudo disso, né? Mas o teatro da inovação não pode prevalecer. O que tem que prevalecer são resultados curtos, reais, entregues. 90 dias. Projetos de alto impacto e curto prazo é a tentativa de quebrar qualquer atividade que a gente tenha que fazer no setor público em uma entrega que dê para fazer em 90 dias. Ah, mas ela não vai ser completa. Eu sei. Ah, mas ela não vai ser perfeita. Eu sei, mas vai haver uma entrega. Porque quando você não entrega, o nível de ansiedade vai aumentando e as pessoas vão desistindo e vão se perdendo. Pandemia, parte 3. Eu queria aprender a tocar piano. Queria. Alguém que toca? Deve ter alguém que toca. Queria. Comprei o curso online. Pandemia. E essa, não sei se vocês estão enxergando aí, foi a primeira partitura que eu decidi tocar. É porque, não sei o quê, como é que é? Parabéns para você, não. Eu gostava dessa peça. Eu falei, eu vou aprender a tocar essa peça aqui. 3 meses. Igualzinho a corrida. A corrida não, porque eu não parei. Igualzinho o problema lá do mandarim. O que eu pensava que fosse acontecer quando eu fosse aprender piano? Eu pensava que fosse mais ou menos assim. Você fecha o olho, pega a mão e sai fazendo. Essa é a expectativa que eu tinha. Juro por Deus. É assim que é? Claro que não. Era assim que eu achava que a música ia sair. É assim que a música sai? Sim ou não, gente? Não. Tem um monte de gente que ou acha que a música sai assim, como eu achava, ou não quer colocar energia para a inovação complexa sair do jeito que precisa sair. Projetos de alto impacto demandam prazo, ok? Aprender piano demanda, mas dá para tocar uma musiquinha em pouco tempo? Dá. E a próxima, dá para aumentar? Dá. E assim a gente vai fazendo. Por que na administração pública a gente tem uma mania de falar que o projeto que é bom é aquele que tem 2 anos? Ou é aquele que vai colocar IA em todos os lugares ao mesmo tempo? Ou é aquele que vai explodir todos os números ao mesmo tempo? Quando a gente faz projetos de curto prazo, a gente está mudando o sistema de incentivos totalmente. A gente está mudando a recompensa. Se você consegue entregar em 90 dias, você é mais recompensado do que se eu conseguir pensar e não entregar nada, um projeto de 5 anos. Quinto, antepenúltimo. Foresight e influências externas. Olhar para fora.
A liderança pragmática criativa precisa não somente olhar para o umbigo e olhar para fora. Olhar para fora significa o quê, Luiz? Significa saber o que está acontecendo, significa fazer benchmark, significa vir para eventos como esse, significa ler coisas, significa tirar um tempo para olhar o que existe lá fora. E para que eu olho o que existe lá fora? Para eu mudar de ideia. Eu só olho o que tem lá fora para eu mudar de ideia. Como eu estou com muito tempo aqui, eu vou parar aqui, mas aqui, nesse ponto aqui eu vou ficar. O medo que muitos líderes públicos têm de olhar para fora é que eles podem ter situações em que a opinião que sempre foi a dele, que foi muito forte, tenha que mudar. Então, quanto maior o ego do líder, maior é a chance de ele olhar só para ele. Porque se ele olhar para fora, ele pode ser convencido de que ele, em algum momento, estava errado. O ego é incompatível com os dias de hoje. O ego é incompatível com a velocidade das mudanças que a gente tem. Porque a gente muda de ideia o tempo todo. Se não mudar, está errado. Muito bem. Sexto e penúltimo princípio, fluências em tecnologias emergentes. Você precisa, sim, mesmo sendo capacitado em outras coisas, entender como as tecnologias funcionam, entender como a inteligência artificial funciona, entender os limites dela. Vocês acompanharam semana passada uma tentativa de ataque tipo prompt injection no Galileu, sistema do TRT-4, por uma peça de um advogado. Você precisa saber, agora você já sabe, mas talvez você precisasse saber antes, que é possível um tipo de ataque como esse e os impactos que esse tipo de ataque tem. Instruções escritas em branco numa peça que vai ser submetida a uma inteligência artificial. O mais importante foi o que eles responderam de volta. Os advogados disseram, eu só fiz isso para me proteger da IA que eu sei que está lendo. E sim, faz sentido o que se disse. Não é tão distante da nossa realidade esse tipo de problemática. Então, é bom que a gente pare, pense e estude formas de entender o que as tecnologias emergentes dizem. Aqui eu trago, já indo para o final, um artigo que é muito importante para todos nós, em especial para quem lida com serviço público e quem lida com inteligência artificial. O que se diz aqui, neste artigo da Science, é que quanto mais uma IA te bajula, mais você usa ela. O que é absolutamente normal. E não é normal do ponto de vista técnico, conceitual, teórico, é normal do ponto de vista hormonal. Porque quanto mais alguém te agrada, mais você vai sentir conexão com essa pessoa. E essa conexão vai te deixar viciada naquele neurotransmissor que o seu cérebro produziu quando estava usando. Só que uma IA bajuladora te torna dependente e não discute os seus vieses, o que colide com o princípio anterior. De modo que tantas coisas são importantes para a gente talvez parar e pensar, em especial na nossa reação físico-química e biológica ao uso de uma ferramenta como essa. Muito bem. Por último, e o mais importante de todos os princípios, a liderança individualizada, de onde eu trago o Gaudí. Gaudí, o grande, né, construtor da Barcelona que a gente conhece, sujeito que fez 3 vestibulares para passar no terceiro, em arquitetura, sujeito muito reconhecido por lá, que dizia que para fazer as coisas bem é necessário primeiro o amor, depois a técnica. E o amor no sentido intencional. O amor no sentido de querer fazer. Eu não consigo convencer as pessoas de fazer projetos muito inovadores e muito arriscados, se elas não tiverem pelo menos uma nesga de intenção, né? E essa liderança individualizada é aquele princípio que basicamente diz que tratar pessoas diferentes de forma padronizada é a maneira mais rápida de sufocar o talento de cada uma delas. Não dá, não é possível. É por essa razão que do meu time, do time que em alguma medida trabalha comigo de 160 pessoas, eu trabalho diretamente com 7. Eu não trabalho com 160. Porque esses 7 eu conheço. Eu conheço o que incentiva, o que não incentiva, eu conheço a família, eu conheço o time, eu conheço o suficiente para fazer com que eles se organizem e cada um jogue na melhor posição possível. Vou passar isso aqui do RAM e vou passar para o fim. Texto do Bhagava no SXSW deste ano. As pessoas que entendem de pessoas sempre vencem. A IA não entende de pessoa como as pessoas entendem de pessoas. Então, eu não tenho medo da IA nessa parte. Eu tenho medo de quem está usando a IA, imaginando que ela pode fazer coisas que ela simplesmente não vai conseguir fazer. Os 7 princípios que eu falei aqui em velocidade 3, eles não servem para gerar times perfeitos, entregar projetos infalíveis,
fazer com que todos sejam felizes no trabalho. Não serve para isso. Ele serve para tentar gerar um equilíbrio, em que quando um tiver ruim, o outro tiver mal, enquanto um tiver corajoso, o outro tiver medroso, gerar o equilíbrio. É isso que esses princípios tentam preservar. E tenta preservar considerando que a IA não consegue fazer isso, porque ela não vive, não convive, não sobrevive, não convence, não tem nada que ela possa fazer nessa linha aqui, tá? Bom, quem quiser saber mais sobre isso, fala comigo, mas eu vou parar a apresentação aqui com essa última pergunta de um paper que saiu anteontem e que eu simplesmente achei brilhante, eu precisava trazer para cá, tá? Por que a inteligência artificial não proporcionará vantagem competitiva sustentável? Isso saiu aqui e falei, mas como assim? Isso aqui não vai contra o que todo mundo está falando? Olha a tese. Esse é o artigo do MIT. Basicamente diz o seguinte, parem e pensem. Vocês já conseguem ler alguns textos que nitidamente foram tirados por IA, sim ou não? Sim. Inclusive seus, né? Você. Veja, quando isso acontece, eu estava falando com o Rony, no carro e no almoço, quando isso acontece, qual vai ser a diferença? Quando tudo ficar disponível para todos, quando fazer uma minuta não for uma vantagem de alguém que é muito especialista e passar a ser um negócio que eu pego na prateleira e uso como acabará sendo, nesse ponto o que vai acontecer? Tá? Uma vez ubiqua, uma vez em todos os lugares, a IA vai transformar as economias como um todo. Mas não vai beneficiar, quando isso acontecer, um só, Rony. Isso acontecia no início. Há 2 anos atrás, quem sabia usar prompt era um monstro. Hoje ele é mais um. Sim ou não, gente? E no futuro, ele continuará sendo mais do mesmo. Olha o que esse paper diz. À medida que a torna produtos e serviços homogêneos, o maior valor vai estar na diferenciação. O maior valor vai estar na capacidade de a gente entregar para o cidadão o estado que ele quer. O maior valor vai estar na minha capacidade de propor para o plenário do TCU a fiscalização mais correta para aquele momento. E eu vou te dizer, nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer isso. Sabe por que não, Fábio? Porque para ela conseguir fazer isso, para ela conseguir emular, por exemplo, o conhecimento que a Letícia carrega, eu teria que ter formas de tirar tudo que está na cabeça da Letícia, ouvir tudo que a Letícia ouve, ver tudo que a Letícia vê, falar tudo que a Letícia fala, armazenar isso em algum lugar e deixar uma coisa perguntar. E sabe que dia que isso vai acontecer? Tão cedo? Jamais. Jamais. Essa heterogeneidade residual, segundo esse paper que eu gostei muito, é o que vai fazer a gente ficar diferente. E a minha mensagem é que na singularidade humana, só nessa, e no exercício da criatividade, que a gente vai fazer aquilo que daqui pouquíssimo tempo todo mundo vai conseguir fazer. Você pode até me dizer, Wesley, a coisa está tão ruim que se eu fazer o básico na IA está tudo certo, eu concordo. Mas em pouco tempo, esse básico vai estar em todo lugar. E para finalizar agora mesmo, vocês devem conhecer o Eldraque. Conhecem? Está lá em Barcelona, está lá no Parque Güell. E o Eldraque, para mim, é muito importante porque eu gosto muito disso e me fez pensar uma coisa. Se fosse o Gaudí, que estivesse andando lá para entregar a peça para o rei, cai o negócio. O que Gaudí faria? Acho que Gaudí faria o seguinte, ele pegaria as 7 peças, quebraria em pedaços menores, pegaria um espaço da natureza que ele tanto andava e faria um mosaico com a peça de natureza que ele mais gostaria. Quem estava certo? O cara que fez o Tangram crescer ou o Gaudí? A resposta vocês já sabem. Todos eles estão certos. A diferença que vai fazer entre nós, no nosso trabalho, vai ser de que maneira ordenar as peças quebradas. Não tem um jeito único. Tem infinitos jeitos. Mas uma coisa precisa acontecer. Termos disposição de ajustar essas pedras da maneira que nos represente. É isso. Muito obrigado.